Graça e paz, igreja. Confesso que quando o irmão Salgado colocou a mão no ombro, pesou. Porque estar aqui à frente, trazer a mensagem é desafiador. E o Senhor falou comigo, realmente, e veio confirmando, e hoje eu vim trazer uma mensagem para vocês. E, inclusive, no início eu estava aqui ouvindo os louvores. Eu falei, Deus, a igreja está sentindo esse louvor que está cantando? Porque, em primeiro instante, nós cantamos, Tu és fiel. Nós acreditamos realmente nesse Deus que é fiel, né? Depois a gente falou, vem Jesus, Maranata. Estou aqui ansioso, esperando que o Senhor venha me buscar para a vida eterna. E agora, hoje, eu vim falar de algo que precisa ser tocado. Nós precisamos ter um entendimento do que nós vamos falar hoje, do que nós vamos, tanto eu falar quanto vocês ouvirem, para nós sentirmos que esses louvores serão atendidos. Eu peço para os irmãos abrirem a palavra em 1 Samuel, no capítulo 16. No primeiro versículo. Primeiro Samuel, capítulo 16, versículo 1. A palavra diz assim: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: Como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: Toma contigo um novilho e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: É de paz a tua vinda? Respondeu ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que entre eles viu a Eliabe e disse consigo: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Até aqui. E é em cima do versículo 7 que nós vamos ouvir a palavra do Senhor. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Ao lançarmos um olhar sobre o cenário mundial, nós vamos perceber que há muita desolação, né? Desesperança. Inclusive,
uma baixa autoestima em muitas pessoas. Algumas delas costumam olhar para si mesmas e até se acham indignas de receber algo divino que as faça mais felizes, porque simplesmente se veem como seres insignificantes, inseguros, incapazes. Existem pessoas que, infelizmente, se acham assim insignificantes, sem nenhum valor, e muitas vezes acabam se perdendo na vida. Quem leva uma pessoa a pensar mal de si mesmo, nós não podemos esquecer, que é o próprio Satanás, porque ele precisa dominar as pessoas, que inclusive cega e distorce a verdade. Existem pessoas também que são soberbas, invejosas, mal-humoradas, hostis, por aí vai. Também temos pessoas que tendem a julgar o caráter de outros, o valor das outras pessoas, porém elas avaliam às vezes os valores só pelas aparências. Se uma pessoa é alta, bonita, bem vestida, tem uma boa forma, então ela possui, por exemplo, aos nossos olhos, qualidades físicas que geralmente nós admiramos, nós respeitamos. Frequentemente essas são as qualidades físicas que muitas vezes nós buscamos no outro. Nós buscamos em líderes essa aparência física. Mas Deus nos vê como? O próprio versículo nos diz: Deus vê o nosso coração. Deus tem a única capacidade de ver dentro de uma pessoa. Deus conhece o nosso verdadeiro caráter, porque Ele vê o coração. Para Deus, o mais importante, é o que Ele falou aqui, é o que vai no coração, é o que está no nosso coração. O que pensamos sobre nós mesmos e que direciona nossos desejos e nossas emoções. Então veja, Deus está atento aos nossos desejos e às nossas emoções. Para Deus, o mais importante é o que vai no nosso coração. Deus não se importa com a nossa estatura. Deus não se importa com a nossa conta bancária. Ou se nós possuímos bens materiais. E temos que tomar cuidado, porque as aparências podem nos enganar. E a aparência externa não revelam as pessoas como elas são. As aparências externas são superficiais. A aparência física não mostra valor, não mostra caráter, não mostra integridade ou a fidelidade de uma pessoa a Deus. Deus deixa claro que temos valor para Ele. Tanto que Ele sabe, tanto que Ele valoriza a gente, que Ele entregou o seu único filho para morrer pelos nossos pecados. Mas Ele morreu há 2022 anos atrás. Né? Menos, né? 1900 e algumas coisas atrás. Mas Ele morreu por aqueles e por todos nós. Mas o Senhor também busca conhecer as pessoas que têm o coração aberto e receptivo a Ele. Eu vou chamar o slide agora. Uma das palavras hebraicas mais maravilhosas da Bíblia é a palavra curta de apenas 2 letras, que está aí. Ela pronunciada é lev, lev. E esta palavra é frequentemente traduzida como coração.
Mas, na verdade, Lev é muito mais do que só um coração, do que só um órgão central do nosso sistema circulatório. Na revelação bíblica, Lev é muito mais que um órgão que incansavelmente bombeia sangue em nossas veias. Deus nos revela na Bíblia e está preocupado principalmente com nossa condição moral. A palavra Lev é encontrada em centenas de vezes na Escritura. Lev é o órgão humano central. Representa o ser interior. E é o que nos faz amar, chorar e ter empatia. Uma palavra equivalente ao que está na Bíblia, no nosso português, é psique. É o nosso emocional. Por esse motivo, o hebraico original da Bíblia, inúmeras qualidades morais são expressas usando a palavra lev. E agora vamos ter uma pequena amostra de como está na Bíblia, que é o próximo slide, que diz assim: a pessoa honrada é descrita como Yashar Lev, coração reto. Isso está em Salmo 51:10, Salmo 101:2, Salmo 119:80. Uma pessoa teimosa é Hashlev, coração duro. Está em Ezequiel 3:7. A pessoa arrogante é Geralev, coração elevado, arrogante. Está em Provérbios 16:5. E uma pessoa desonesta tem um lev, valev, dois corações. Ou um coração duplo, está em Salmo 12:2. Uma pessoa corajosa é chamada de Amitzlev, que é um coração poderoso. E está escrito isso em Amós 2:16. Agora, a gente se identifica com algum coração desse? Com algum leve desse? Tem alguma característica no nosso coração? Porque este Deus que a gente cantou, esse Deus que a gente elevou os nossos louvores, é um Deus que vê o nosso coração. E um passeio pela linha do tempo da Bíblia nos mostra que muitos personagens foram escolhidos por Deus de acordo com a sua disposição em servi-lo, e não por serem feias ou bonitas, ricas ou pobres. Por exemplo, no próprio texto aqui de fala de Samuel, que a escolha do rei foi Davi. E Davi, embora franzino, de baixa estatura, era um pastor de ovelhas. Mas foi escolhido por Deus para vencer um gigante, né? E ser o rei de Israel. Porque era um homem segundo o coração de Deus. Ou seja, ele ansiava pelo Senhor. As considerações morais e espirituais são muito mais importantes para Deus. E ele vê o nosso interior. Sofia, Deus vê o seu coração. Pastor Fernando, Deus vê o seu coração. Juan, Deus vê o seu coração. Davi, Deus vê o seu coração. Queridão, Deus vê o seu coração. Ele vê o coração de todos nós aqui presentes, o meu também. Por isso que a mão pesou o salgado, porque Deus vê o seu coração. Coração nas Escrituras é a vida moral, é a vida espiritual, é o nosso interior. Em Provérbios 4:23 explica que tudo o que fazemos flui de nossos corações. Está lá, ó. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes de vida.
O coração é o núcleo, a essência interior de quem somos. Em Lucas 6,45 diz assim, ó, a pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração. E a pessoa má tira o mal do mau tesouro, porque a boca fala do que está cheio o coração. Muitas vezes escapa algumas palavras da nossa boca, mas é o que está no coração. Na passagem que lemos no início, Davi foi a escolha de Deus imperfeito. Nós sabemos que foi imperfeito, mas fiel. Um homem segundo o coração de Deus. Embora a Bíblia diga que ele era bonito, está lá no versículo 12, Davi não era uma figura impressionante. Tanto é que o primeiro filho de Jessé encantou os olhos de Samuel. Mas Deus falou, não é esse não. Aí ele passou pelos 7. Você tem alguém mais aí? Tá lá pastoreando as ovelhas. Manda chamar. Mas Davi havia desenvolvido um coração segundo Deus em seu tempo, sozinho, nos campos, pastoreando os rebanhos. Davi passou a conhecer a Deus como o seu pastor. Porque no Salmo 23 começa assim, o Senhor é meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Segundo Crônicas 16, 9, na parte A, diz assim, pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Gente, quando eu li isto, eu parei. Sabe por quê? Porque está falando assim, pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra. Silvia, os olhos do Senhor estão aqui. Nicole, os olhos do Senhor estão aqui. Ele está aqui no nosso meio porque nós entoamos cânticos. E eu tenho certeza que adentrou sobre aroma suave nos céus. E Ele está aqui. Ele está visitando a gente através do Espírito Santo para saber como está o nosso coração. Ele está na sua casa, irmão, que está nos ouvindo. Ele está na sua casa, porque Ele quer saber como está o seu coração. Como Samuel, não podemos ver o que o Senhor vê, e devemos confiar nele para obter sabedoria. E podemos confiar que quando Deus olha para os nossos corações, Ele vê a nossa fidelidade, o nosso verdadeiro caráter e o nosso valor como indivíduo. O coração do problema é o problema do coração. Deu para entender essa relação? O coração do problema é o problema do coração. Por que há tanta guerra, tanta fome, tanta miséria, tanta desgraça no mundo? Não há dúvidas de que o problema está dentro de nós mesmos. John Stott, um pensador acadêmico também da universidade, afirmou que o coração do problema humano é o problema do coração humano. Ele quis dizer que o centro do problema da humanidade é o coração do próprio homem. E o homem é um ser em constante conflito. Por um lado, o homem constrói, olha que interessante, a gente às vezes não para, mas por um lado o homem constrói escola, hospitais, e por outro constrói câmaras de tortura e armas de destruição.
Em Marcos, no capítulo 7, Jesus adverte alguns fariseus e escribas vindos de Jerusalém que questionaram a ele sobre a atitude de alguns discípulos que comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar as mãos, porque não estavam em conformidade com a tradição dos anciãos. Mas Jesus começa a resposta assim. Vamos abrir, gente? Marcos 7, Evangelho de Marcos 7, versículos 6 de 6 a 8. Nós vamos falar um pouquinho desse capítulo 7. Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais as tradições dos homens. E está isso escrito em Isaías 29:13. Então Jesus sempre foi assim. Ele rebateu sempre com a palavra. Jesus encerra a conversa mais à frente, no versículo 16, para a multidão, e diz assim: se alguém tiver ouvido para ouvir, ouça. Como ele está dizendo hoje para nós. Quem tiver ouvido para ouvir, ouça. Deus vê o coração. E Jesus encerra, mesmo assim os discípulos ainda não entenderam, né? E questionaram Jesus quando eles entraram para casa. E no versículo 20 ao 23, aí Jesus dizia Jesus, o que sai do homem, isso é o que contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Então Jesus diz que é do coração humano que brota toda a tragédia do mundo. Por isso, nenhuma solução exterior ajuda o homem de fato. O problema tem que ser resolvido de dentro para fora, e não do contrário. Essa transformação interior tem um segredo. Só Deus pode realizar, gente. Só Deus. Dar-vos-ei coração novo, em Ezequiel está lá. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Ezequiel 36, 26. Em outra versão, ele diz assim, de uma forma mais simplificada, ele diz assim: eu lhes darei um novo coração e porei em vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, que é desobediente, de desonra, e lhes darei um coração novo, um coração bondoso, obediente. Isso está na linguagem de hoje, na versão linguagem de hoje. Somente Ele pode transformar a natureza humana. Só Deus. Pois se alguém está em Cristo, nova criatura. E as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Assim está escrito na palavra. Na segunda carta de Coríntios 5:17.
Pois se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo. Nascemos de novo a partir do momento que aceitamos a Cristo, que aceitamos o sacrifício de Cristo. E se tem alguém aqui que ainda não aceitou o sacrifício de Cristo, existe a oportunidade de aceitar. Existe uma oportunidade de ser transformado, de ter uma nova vida. Quando nascemos de novo, tem um detalhe importante que acontece: nós morremos. O nosso velho homem tem que morrer. Ele morre para o pecado. Agora vivemos para Deus, não mais debaixo da escravidão do pecado. Isso está em Romanos 6:11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Deus sempre esteve interessado em nosso coração, pois não existe nada que chame mais a atenção de Deus do que um coração sensível, um coração disposto a obedecer e um coração disposto a honrar esse Deus que nós louvamos, esse Deus que nós cantamos aqui, e que muitos de nós levantamos a mão e diz: só tu és digno de receber toda a honra e toda a glória. Tem algumas frases de alguns homens, inclusive homens de Deus, que diz assim, ó, John Stott diz que o coração do problema humano é o problema do coração humano, já disse. John Owen diz que o coração do homem é inconstante no que faz e falso no que promete. Calvino diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Fujamos de nós mesmos. Martinho Lutero diz assim: meu pior inimigo está dentro de mim, meu coração. A palavra de Deus nos diz em Jeremias 17, 9 e 10, o seguinte: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Deus. Por mais que a gente se esconda, Deus vê o nosso coração. Por mais que a gente finja, Deus vê o nosso coração. E aí, continuando no versículo 10, eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das ações, de suas ações. Todas as questões de tesouros na vida procedem do coração. E Jesus afirmou isto. Em Mateus 6:21 ele diz: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O que falamos e fazemos são produtos, amados, do que somos no nosso interior, ou seja, no nosso coração. Deus não está interessado na religiosidade externa. Antes, Ele se preocupa com o nosso interior. O nosso relacionamento autêntico com Ele passa primeiramente pelo nosso interior. Muitas vezes a gente está orando e não está com o coração na oração. Muitas vezes a gente está falando com Deus e não estamos com o coração nessa fala com Deus. Nós não estamos contritos com o nosso coração para falar com Deus. Deus é o poderoso. Só Ele pode todas as coisas. E a nossa caminhada com Deus é uma questão de coração. Quem adultera, adultera primeiro no coração. Quem rouba, rouba primeiro no coração. Quem mata, odeia primeiro o coração. Primeiro vem no coração. O coração é tudo. Portanto, se quisermos realmente andar com Deus, da forma com que louvamos,
Da forma que dissemos: vem Jesus, Maranata, eu espero a vida eterna. Eu não suporto mais viver aqui. Nós precisamos andar com esse Deus. Precisamos aprender a expor o nosso coração diante dele, para que ele nos sonde totalmente. Sonda, Senhor, o meu coração. Sonda, ó Deus. Nós cantamos essa música várias vezes na igreja. E quando nós cantamos, sonda, Senhor, o meu coração, nós temos que ter um coração arrependido, porque nós pecamos a todo instante. Pensamos e pecamos. E, acima de tudo, precisamos estar mais atentos em quem somos por dentro. A pergunta é: como está o seu coração e o meu coração hoje à noite, hoje de manhã? Senhor, glória te damos por esse momento que ouvimos a tua palavra. E nós precisamos de um coração constantemente transformado. Um coração totalmente teu. Um coração que só pensa nas coisas do alto, que só vive as coisas do alto. Mas o Senhor conhece as nossas imperfeições. O Senhor conhece os nossos pensamentos. E nós pedimos que, através do teu Santo Espírito, o Senhor visite o meu coração, visita a minha mente, visita a minha alma, e que eu possa me arrepender de onde falhei e querer cada vez mais me esforçar para tentar acertar. Sonda o meu coração, Pai, e me alivia. Me alivia porque nós reconhecemos a tua grandeza como um Deus misericordioso. Somos pecadores. Eu cometo pecados, Pai, mas o que me conforta é que eu posso ouvir a tua palavra, eu posso ouvir a tua mensagem e pedir perdão pelas minhas falhas. Se há uma coisa que eu não quero, é te desagradar, meu Pai. Portanto, sonda meu coração, abençoa a minha alma, traz refrigério para o meu caminhar durante essa semana que vai entrar. Que eu possa refletir e que toda vez que eu ouvir a palavra coração, eu possa lembrar que o Senhor está olhando para esse coração, que é falho, mas que quer acertar